No jantar, meu pai ergueu o copo. Sua irmã é a única que realmente ajuda esta família. Todos aplaudiram. Eu sorri e disse, então ela não vai precisar dos $4.400 que envio todo mês para a escola dos filhos dela. A mesa ficou em silêncio. Minha irmã congelou. O marido dela me encarou. Você já se sentou à mesa com pessoas que dizem te amar, mas conseguem fazer você se sentir um maldito fantasma? Esse fui eu no último sábado. Meu pai completou 60 anos e decidiu se dar um grande jantar. Não uma festa, ele detesta essa palavra. Um jantar formal, servido, todo mundo vestido como se fosse um ensaio de casamento. Alugaram uma sala sofisticada em um restaurante no centro da cidade. Velas, jazz ao vivo, cardápios impressos com nosso sobrenome no topo, como se fossemos uma dinastia. Minha mãe planejou cada detalhe como se estivesse recebendo a realeza. E, de certa forma, estava. Melanie estava chegando. Melanie, minha irmã mais nova, a filha perfeita, a história de sucesso, a mãe do ano, aquela que nunca erra. Ela chegou com o marido, Tyler, e os 2 filhos, todos vestidos como modelos de catálogo. Você juraria que eram os Kennedy se não soubesse melhor. Minha prima Jenna até comentou alto, para que eu ouvisse, Melanie sempre parece tão impecável, não é? Eu apenas sorri e servi mais uma taça de vinho. Eu normalmente não vou a esses eventos. O trabalho me mantém ocupada e, honestamente, eles me sugam. Mas esse era o aniversário de 60 anos do meu pai, aquele grande, do tipo que você não pode faltar sem ser marcada como a filha ingrata para sempre. Então, eu apareci, sorri, concordei com as conversas, respondi as mesmas perguntas sobre quando eu ia me estabelecer e tentei não revirar os olhos toda vez que alguém elogiava a forma como Melanie cuidava dos filhos. Então, o jantar começou. Aperitivos, conversas superficiais, o de sempre. Tyler falava sem parar sobre refinanciar a hipoteca e como isso era uma jogada genial, como se ele tivesse inventado os juros. Melanie ficava tirando fiapos invisíveis do vestido e jogando o cabelo como se estivesse em um comercial de shampoo. Eu ouvia, concordava com a cabeça, fazia o que sempre faço, ficava no meu canto. E então meu pai se levantou para fazer um brinde. Tocou o copo com uma colher e esperou todos se aquietarem. Ele sorria. Sempre sorria antes de soltar algo que chega como um soco na garganta. Agradeceu pela família, pela vida que construiu, pela minha mãe. Depois se virou para Melanie, levantou o copo e disse, sua irmã é a única que realmente ajuda esta família. O salão se encheu de aplausos. Aplausos de verdade. Tia Linda batia palmas como se estivesse na ópera. Tyler se recostou, satisfeito, como se esperasse que as câmeras o mostrassem. Melanie tinha aquela expressão falsa de surpresa, como se não soubesse que aquilo ia acontecer, mesmo sabendo muito bem. E eu fiquei ali, sorrindo. No começo, não me movi. Deixei que curtissem aquele momento. Mas quando os aplausos diminuíram, levantei-me devagar e ergui meu copo também. Então ela não vai precisar dos $4.400 que envio todo mês para a escola dos filhos dela. Simples assim. Sem raiva na voz. Sem drama. Falei como quem comenta sobre o vinho. O silêncio caiu sobre a mesa como se alguém tivesse puxado o alarme de incêndio. Até os garçons congelaram. Juro que o trio Just perdeu o compasso. Melanie piscou. Tyler parecia que eu tivesse dado um tapa. A boca da minha mãe estava entreaberta. E meu pai, ele apenas me encarava como se tivesse ouvido um som que não conseguia identificar. Isso já vinha acontecendo há 2 anos. Mensalidades, reforço escolar, atividades extracurriculares, até aquele acampamento de robótica no último julho. Aquele que ela postou como se tivesse pago sozinha. Sentei-me, dei um gole na bebida. Ninguém aplaudiu dessa vez. Melanie não disse uma palavra. O rosto dela estava vazio, como se o cérebro tivesse simplesmente desligado. Tyler parecia querer intervir, mas desistiu. Ninguém disse obrigado. Ninguém perguntou por que eu mantive tudo em silêncio. Ninguém me defendeu. Então, apenas terminei a refeição, conversei educadamente com Jenna e saí antes da sobremesa. Naquela noite, deitada na cama olhando para o teto, já estava redigindo um e-mail para meu contador.
Os pagamentos param no próximo mês. Vamos ver como ela se sai sozinha. Esperava uma tempestade depois daquele jantar. Pelo menos alguma mensagem, talvez de Tyler perguntando o que diabos eu estava pensando, ou Melanie tentando se explicar. Mas nada veio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo um pedido de desculpas falso. O sábado passou, o domingo também. Na segunda-feira, o silêncio havia se instalado como uma névoa. Era tão quieto que chegou a ser engraçado. Como se eles achassem que, se não mencionassem, eu me sentiria culpado o suficiente para desfazer tudo por conta própria. Pois é, eu enviei um e-mail para meu contador, dizendo para interromper todas as transferências para a conta da Melanie, nada mais de mensalidades, nada mais de atividades extracurriculares, nada mais de acampamento de robótica, nada mais de nada. O dinheiro que eu vinha enviando todo mês, silenciosa e pontualmente, por 2 anos seguidos, agora ficaria exatamente onde deveria, comigo. Ele respondeu dentro de 1 hora, feito, só isso, uma palavrinha, mas parecia um levantamento de peso. Eu esperava que isso fosse o gatilho, mas nem assim. Só vieram mais postagens cuidadosamente calculadas da Melanie nas redes sociais, fingindo que a vida dela era perfeita. Folhas de outono, jaquetas combinando nas crianças, #grateful. Uma postagem dizia, bênçãos privadas, não anúncios públicos, e eu quase engasguei. Ela devia achar que estava sendo esperta. 5 dias depois do jantar, ela me mandou uma mensagem, ei, podemos conversar? Eu disse para ela passar lá à noite. Não ia ficar correndo atrás dela. Ela pareceu vestida como se ainda tentasse me convencer, ou talvez a si mesma, de que nada tinha mudado. Bolsa cara, brincos de ouro, cabelo impecável, como se saísse de um comercial. Ela nem se sentou. Então é isso? Perguntou. É isso. Bem, você realmente precisava me envergonhar daquela forma. Ela se envergonhou sozinha ao deixar nosso pai acreditar que era ela quem estava ajudando. Eu não mandei ele dizer isso. E você também não o corrigiu. Ela não teve resposta para isso. Apenas ficou ali, mudando o peso de um pé para o outro, como se decidisse se ia gritar ou chorar. Tudo bem, que fique assim. Ela saiu como se esperasse que eu a ligasse depois. Não liguei. O que aconteceu depois nem demorou muito. As postagens da Melanie diminuíram e depois pararam de vez. O Facebook do Tyler ficou inativo. Então começaram as fotos do ensino domiciliar, imagens granuladas, sem esforço, com legendas vagas como fazendo dar certo e novos começos. Mas eu sabia o que realmente estava acontecendo. Uma amiga minha trabalha meio período na mesma escola em que as crianças estudavam. Ela me mandou uma mensagem, você soube que a Melanie as tirou da escola? 2 dias depois, Melanie apareceu de novo. Sem mensagem desta vez. Apenas tocou a campainha às 20h40. Abri a porta e ela entrou como se fosse dona do lugar. A mesma irmã que costumava me ligar chorando pedindo ajuda agora me encarava como se eu tivesse roubado algo dela. Você não entende. Ela disse, você arruinou tudo. Eu deixei ela falar. As horas do Tyler foram cortadas. Eles tiveram que suspender a hipoteca. Os cartões de crédito estavam no limite. A escola não deixou eles passar mais um mês sem pagar. Disse que as crianças estavam confusas, irritadas, e que era minha culpa, que eu as joguei no caos por causa de algum ego ferido. Eu lembrei que, por 2 anos, dei quase metade do meu salário para garantir que a família dela não se afogasse. Nunca pedi reconhecimento. Nunca mencionei nada até ela me humilhar como se eu fosse inútil. Ela não pediu desculpas. Em vez disso, disse, você sempre teve inveja de mim. Aquele foi o limite. Não pensei. Não planejei. Minha mão apenas se moveu. O som do tapa foi mais alto do que eu esperava, daquele tipo que faz a sala inteira prender a respiração. Ela ficou ali, paralisada, piscando, e depois se virou e saiu sem dizer uma palavra. Eu não me senti orgulhosa. Também não me senti arrependida. Eu me senti livre. O que viesse a seguir, ela enfrentaria sozinha, sem minha ajuda. Depois que Melanie saiu do meu apartamento naquela noite, fiquei sentada no escuro, sem me mover por pelo menos 1 hora.
Sem música, sem TV, sem luzes, apenas silêncio. Não me senti triunfante. Não me senti destruída. Senti algo diferente, como se um nó no peito finalmente tivesse se desfeito. 2 anos de ressentimento silencioso, transferências à noite, vendo ela se pavonear como uma rainha enquanto eu pagava a conta. Tudo isso estava guardado dentro de mim, esperando para explodir. E agora explodiu. A primeira coisa que notei na manhã seguinte foi como o aplicativo do meu banco estava tranquilo. Sem transferências pendentes, sem débitos automáticos para a vida de outra pessoa, apenas meu dinheiro ali, esperando para finalmente ser usado para mim. A segunda coisa foi o silêncio. Melanie não mandou mensagem. Tyler não ligou. Nenhuma culpa, nenhum drama, nada. Mas o silêncio começou a se estender, como se eles estivessem tentando me esperar desistir. Eu ignorei. Foquei no trabalho, comecei a planejar uma viagem solo que vinha adiando há anos. Nem me senti mesquinha. Senti que estava recuperando algo meu. Mas as consequências vieram rápido. Uma antiga amiga da faculdade, que trabalhava meio período na escola particular das crianças, me mandou uma mensagem alguns dias depois. De forma casual, como se não soubesse de nada. Ei, pergunta estranha, mas sua sobrinha e seu sobrinho não estudavam na Arbor Hills? Acabei de ver um aviso de saída de 2 alunos, irmãos. Parece que aconteceu de repente. Respondi com um emoji de dar de ombros e continuei andando. Uma semana depois, minha prima Gena postou uma foto em grupo em algum festival comunitário. Ao fundo, bem nítida, estava Melanie, mas ela parecia diferente. Sem maquiagem, usando sapatilhas e uma camiseta simples, cabelo preso como se tivesse acabado de sair da cama. Sem sorriso ensaiado, sem ângulos escolhidos e sem Tyler. Depois veio o anúncio da casa. Um cara do meu colégio, que ainda mora na nossa cidade natal, postou uma foto da casa da Melanie, aquela de que eles viviam se gabando, com uma placa de vende-se na frente e a legenda, Mercado Louco agora. Eu não comentei, não mandei mensagem, apenas observei o desenrolar silencioso. 12 dias depois daquele jantar, Melanie apareceu de novo, desta vez no meu trabalho. Eu estava atravessando o estacionamento depois de um dia longo, carregando a bolsa do laptop e meia garrafa de café gelado, quando a vi encostada em um carro, em frente ao meu. Óculos grandes, moletom, tentando parecer casual, como se não estivesse se desmoronando aos poucos. Ela se aproximou sem dizer uma palavra. Não perguntou como eu estava. Não pediu desculpas. Eu só preciso de ajuda. 1 mês. Ela parecia cansada. A voz não tinha aquele tom usual de superioridade. Quase soava como derrota. Quase. Mas ela continuou. Estamos atrasados, tá? A escola não deixou estender mais 1 mês. Cortaram as horas do Tyler. Nossas economias acabaram. Não esperávamos que a mudança acontecesse tão rápido. Perguntei que mudança ela queria dizer. Ela me olhou como se eu fosse burra. Você nos cortou. Não deu nenhum aviso. Soltei uma risada baixa. Eu te dei 2 anos. Ela ficou em silêncio por um instante, como se decidisse quão honesta seria. Só 1 mês. Juro que depois eu consigo me virar. Perguntei como ela planejava se virar. Ela deu de ombros. Disse que venderiam a mesa de jantar. Talvez o anel de noivado. Alguma coisa. Qualquer coisa. Ela só precisava de um pouco de respiro. Eu não respondi. Foi aí que o tom dela mudou. Como se percebesse que implorar não funcionaria. Você acha que isso te faz melhor do que eu, não é? Eu a encarei. Você acha que só porque tem seu emprego pequeno e não tem filho significa que é mais responsável? Ela falou como se estivesse cuspindo veneno, como se o fato de eu não ter filhos fosse alguma falha pessoal da qual eu deveria me sentir culpada. Foi então que me inclinei, olhei nos olhos dela e disse a única coisa que eu sabia que ela não conseguiria distorcer. Você não sabe o que é gratidão. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, me encarando como se eu tivesse dado outro tapa. Depois se virou e foi embora sem pronunciar outra palavra. Fiquei ali no estacionamento muito depois que ela se foi, deixando aquilo absorver.
Ela finalmente disse em voz alta a parte silenciosa. Para ela, eu não era família, era uma carteira de dinheiro. Mas naquele momento eu soube de outra coisa também. Melanie estava sem planos. Ela tinha esgotado seus recursos. Tyler não poderia salvá-la. A casa estava à venda. As crianças fora da escola. Ela tinha passado por todos os seus backups. E agora estava à beira do próprio fracasso, sem ninguém para culpar. E ninguém viria resgatá-la. Desta vez, ninguém. Depois daquela cena no estacionamento, eu não esperava que Melanie voltasse. Ela disse o que tinha a dizer. Eu disse o meu. As linhas foram traçadas. Ela decidiu manter seu orgulho. E eu decidi parar de deixá-la viver às minhas custas. Então, quando recebi um e-mail 4 dias depois, pensei que pudesse ser do meu contador ou alguma assinatura esquecida que eu ainda não tinha cancelado. Mas era da escola. Assunto: confirmação de patrocínio semestre de outono. Olá, senhorita Valer. Estamos entrando em contato para confirmar se você vai renovar o patrocínio das mensalidades da Madison e do JL para o próximo semestre de outono. Até o momento, recebemos a informação da família de que você continuará com o acordo, mas gostaríamos de confirmar antes de prosseguir com a reinscrição. Por favor, nos informe assim que possível. Li o e-mail 2 vezes, sem acreditar no que estava vendo. Ela disse a eles que eu ainda estava pagando. Ela não perguntou, assumiu. Pior, contou como se fosse certo que eu ia renovar. Fiquei ali olhando para a tela, sentindo algo se retorcer no estômago. Ela não apenas mentiu. Usou meu nome, minha reputação. Criou uma versão de mim que ela achava que cobriria as próprias falhas. Não respondi de imediato. Precisava pensar. Mas naquela noite, Tyler me ligou. Primeira vez que ele usou meu número direto, sem nem mandar mensagem antes. Soava educado, como se estivesse tentando demonstrar respeito pela primeira vez na vida. Disse que Melanie estava sob muita pressão, que as crianças estavam chateadas e confusas, e que ela tinha contado a eles que eu concordei em ajudar de novo e eles acreditaram. Achavam que iam voltar para a escola. Ele não disse isso como uma acusação, mas mais como um aviso, como se de alguma forma fosse minha responsabilidade manter a história dela. Eu não respondi nada disso. Apenas disse. Ela usou meu nome sem permissão. Então ele disse algo que realmente me fez pausar. Você não entende. Eu disse a eles que você era a segunda mãe deles. Aquilo ficou no ar como fumaça. Segunda mãe. Não tia, não ajudante, não irmã generosa. Segunda mãe. Ele continuou falando, mas eu não estava mais ouvindo. Estava pensando nas festas de aniversário que paguei, nas consultas médicas que cobri, nas excursões escolares que ela não podia bancar. Todas aquelas noites em que ela me ligava chorando por causa de contas, e eu transferia o dinheiro antes mesmo que ela pedisse. E ela vendeu essa história para os filhos como se eu fosse apenas parte do sistema, como se tivesse dívida com eles. Desliguei o telefone sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, respondi à escola. Olá, não vou mais patrocinar as mensalidades da Madison e do Jay daqui para frente. Não fui informada nem consultada sobre isso, e qualquer declaração em sentido contrário é falsa. Por favor, direcionem toda comunicação futura aos pais deles. Depois, bloqueei o Tyler e, em seguida, bloqueei a Melanie. Isso deveria ter sido o fim da história. Mas Melanie não sabe encerrar nada. Ela arrasta tudo como uma temporada ruim de série de TV, esperando que alguém se compadeça o suficiente para renovar sua ajuda. 3 dias depois, cheguei em casa e encontrei uma caixa na porta. Branca, simples, sem selo, sem nome, apenas ali, como se alguém tivesse deixado na mão. Dentro, um par de brincos que eu tinha esquecido que existia. Caros, sumidos há meses. Havia um bilhete. Você deixou estes na casa do lago no verão passado. Achei que gostaria de tê-los de volta. Estava escrito em uma folha rasgada de um dos meus diários. Não de um caderno comum, não de um cartão, meu diário da gaveta do criado mudo. Mas isso nem era o pior. A letra não era dela. Era desleixada e, ao mesmo tempo, limpa demais para ser dela.
tão desajeitada que não podia ser de um adulto. Uma das crianças escreveu. Ela fez seu filho escrever um bilhete para algo que ela havia roubado. Sentei no chão com a caixa no colo, tentando decidir se gritava, ria ou jogava tudo pela janela. Isso não era mais apenas desespero. Era podridão. O tipo de podridão que se espalha quando alguém não admite que perdeu o controle e começa a mexer em lugares que não deveria. Coloquei os brincos de volta na caixa e enfiei no armário. Desde então, não toquei nela. Mais tarde, naquela noite, chequei o site da escola. As crianças não constavam mais no diretório de alunos. Os nomes haviam sumido. Então, como se fosse combinado, recebi um e-mail do meu pai. Assunto: me ligue, por favor. Ele nunca envia e-mails. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a tela, sabendo exatamente o que vinha a seguir. Ela estava sem opções e agora chamava reforços. Esperei 24 horas inteiras antes de responder. Não por raiva, mas porque já sabia o que era, não uma mensagem, mas uma armadilha disfarçada de preocupação familiar. E eu precisava de tempo para decidir como lidaria com isso. Não emocionalmente, estrategicamente. Quando finalmente liguei, ele nem disse um oi. Foi direto. Scarlett, preciso que você venha até a casa. Todos nós precisamos. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Melanie havia feito o que sempre faz quando está encurralada. Chamou reforços. Não fiz perguntas. Apenas disse que estaria lá na noite seguinte. Quando entrei na casa dos meus pais, parecia que estava entrando em uma intervenção pré-arranjada. Todos já estavam sentados. Minha mãe e meu pai no sofá. Tyler encostado rigidamente na beira de uma cadeira, e Melanie sentada de braços cruzados, como se estivesse se esforçando para não parecer a pessoa que precisava de algo. Ninguém sorria. Ninguém se levantou. Minha mãe apenas me lançou aquele olhar que ela usa quando quer parecer gentil, mas na verdade serve para te amolecer antes de dizer algo absurdo. Meu pai começou a falar primeiro. Disse que não se tratava do passado, que o que foi feito, foi feito. Que o foco agora eram as crianças, como estavam sofrendo, sentindo falta da escola, dos amigos, como a mudança tinha bagunçado suas rotinas e afetado seu bem-estar emocional. Fiquei ali, em pé, apenas ouvindo. Então ele chegou à verdadeira razão pela qual eu estava ali. Não estamos pedindo para você cobrir tudo de novo. Apenas alguns milhares. O suficiente para garantir as vagas deles até que a situação de trabalho do Tyler se resolva. Vamos devolver o dinheiro. Olhei para Melanie. Ela não me olhou. Apenas encarava o tapete, como se tentasse memorizar seu padrão. Fiz uma pergunta. Alguém aqui alguma vez me agradeceu pelo que eu já dei? Silêncio. Então, Melanie, claro, disse. Nós não pedimos para você fazer isso. Quase ri. Ela realmente achava que isso tornava tudo melhor. Como se não pedir nada tornasse 2 anos me drenando financeiramente de alguma forma mais nobre. É exatamente por isso que estamos aqui agora, disse eu, e me virei para sair. Mas então meu pai se levantou e, pela primeira vez em muito tempo, disse algo que realmente me fez parar. Eu sinto muito. Ele me olhou nos olhos e pediu desculpas por como me tratou por acreditar na versão da Melanie, por deixá-la se valorizar às minhas custas. Disse que não tinha percebido a profundidade da situação, o quanto eu havia feito até que tudo acabasse. Não tentou se justificar. Não desviou a culpa. Apenas assumiu. Então ele colocou a mão no bolso e me entregou um cheque. É da nossa parte. Não esperamos que você faça isso sozinha mais, mas por favor, ajude-os a passar por essa fase. Não aceitei o cheque, mas concordei em ajudar do meu jeito. Disse que pagaria a escola diretamente. Não Melanie, não Tyler. Apenas 2 meses, o suficiente para estabilizar as crianças. Isso seria tudo. Depois, eles se virariam sozinhos. Sem negociação, sem prorrogações, sem segunda onda silenciosa de pagamentos. Ele assentiu. Tyler assentiu. Minha mãe parecia cansada. Melanie não disse nada. Saí. 3 dias depois, Melanie apareceu na minha porta.
sem ligar, sem avisar. Parecia que não tinha dormido. Cabelo preso, moletom por cima da legging, sem maquiagem. Ela segurava o celular com as duas mãos, como se precisasse de algo para se apoiar. Posso entrar? Deixei. Ela ficou na minha sala e disse exatamente o que eu esperava e nada do que eu acreditava. Obrigada. Eu estava errada. Você fez mais pela minha família do que eu jamais admiti. Não queria que fosse assim. Só estava tentando manter tudo junto. Ela disse todas as palavras certas, aquelas que soam bem quando alguém te ensina o que falar. As frases eram certinhas demais. O pedido de desculpas tinha o ritmo de algo decorado. Eu podia ouvir a influência da minha mãe em cada linha, possivelmente do meu pai, talvez até do Tyler. Ela disse: Eu sei que deveria ter dito a verdade. Ele disse: Deixei o orgulho atrapalhar. Sou grata, de verdade continuou, mas nada disso parecia estar vindo dela. E eu não fiquei com raiva por isso. Apenas notei, porque mesmo que ela não significasse metade do que dizia, precisava falar agora. Agora ela precisava de algo. Não de dinheiro, não diretamente. Ela precisava que eu não falasse, que eu não contasse para ninguém o que ela havia feito, que não deixasse a história virar contra ela mais do que já tinha virado. Ela precisava que tudo terminasse silenciosamente antes de se espalhar. Então, eu assenti. Deixei que ela terminasse. E quando ela saiu, não disse. De nada. Disse: Boa sorte. Porque qualquer coisa que viesse para ela seguir, eu não estaria lá. Depois que Melanie saiu do meu apartamento, a coisa estranha foi que eu não senti nada. Nenhum peso saindo do peito, nenhum fechamento, nenhuma raiva persistente. Simplesmente acabou. Ela entrou, fez o discurso que alguém claramente escreveu para ela, e saiu. Não havia emoção verdadeira por trás. Apenas a sinceridade suficiente para manter a família longe dela. Não era para mim. Eu soube disso no segundo em que ela abriu a boca, era uma performance cuidadosamente ensaiada, apenas humilde o suficiente para passar. Ela precisava mostrar que havia feito a parte dela. Marcar a caixa, seguir em frente, e tudo bem, que seja. Eu não tinha interesse em prolongar mais. Eu cumpri minha parte do acordo. 2 meses de mensalidade, transferidos diretamente para a escola. Enviei o recibo por e-mail para o setor de faturamento e coloquei meu pai em cópia. Sem mensagem, apenas os números. Frio, claro e definitivo, exatamente como eu queria. Depois, voltei a viver minha vida. O trabalho ficou intenso. Reservei uma viagem de fim de semana sozinha para a costa, algo que não fazia há anos. Pela primeira vez em muito tempo, meu dinheiro ficou na minha conta. Parei de planejar o orçamento para a vida de outra família e comecei a fazer pequenas coisas para mim mesma novamente, sem culpa. Melanie não mandou mensagem, Tyler não ligou, e eu não esperava que fizessem. Mas, 3 semanas depois, me vi de volta à casa dos meus pais para o aniversário da minha mãe. Ela implorou para eu ir, prometeu que seria algo tranquilo, disse que Melanie poderia aparecer por 1 minuto, mas que não ficaria muito tempo. Claro que, quando cheguei, Melanie já estava lá. Estava na cozinha ajudando minha mãe a cortar fatias de torta, como se não tivesse passado o último ano fingindo que eu não existia. Ela se virou, me entregou um prato e disse: Oi. Não frio, não caloroso, apenas neutro. Se viu, ela não ficou por ali. Passamos o jantar como se nada tivesse acontecido. Pequenas conversas. As crianças por perto. Tyler não estava lá. Trabalhando até tarde, minha mãe disse. Claro. Depois da sobremesa, enquanto todos se despediam, Melanie se aproximou de mim e perguntou se podíamos conversar. Eu a acompanhei até a varanda da frente, sem saber o que ela queria agora. Ela não perdeu tempo. Obrigada por ajudar. Não disse nada. Ela olhou para o corrimão e depois para mim. Eu deveria ter contado a verdade para todos há muito tempo. O que você realmente fez, mas eu não contei porque, bem, eu não queria ser a que falhou. Essa é a verdade. Ela fez uma pausa, como se não tivesse certeza se continuaria. Então acrescentou, baixinho.
Mamãe disse que, se eu não pedisse desculpas direito, ela mesma contaria tudo para a família. Eu sabia. Toda aquela desculpa semanas atrás, aquela que parecia um monólogo de drama Dalmark, não era dela. Estava escrito para ela. Provavelmente ensaiado, orientado. Mamãe devia ter pressionado para que ela fizesse isso e salvasse as aparências. Ela deu uma meia risada, não realmente divertida. Mas esta parte, é só dela mesma. Não espero nada. Só queria que você soubesse que não me orgulho de como lidei com tudo. Assenti. Ainda não disse nada. Então ela disse algo para o qual eu não estava preparada. As crianças ainda perguntam sobre você. Elas acham que foi você quem as colocou de volta na escola. Não corrigi. Levantei uma sobrancelha. Ela deu de ombros. Você é um exemplo melhor do que eu sou agora. Pela primeira vez, ela não soou defensiva. Parecia cansada e sincera. Deixei o silêncio se estender entre nós. Então eu disse. Elas têm sorte de ter alguém na família que se importa com a verdade. Quem sabe da próxima vez isso possa ser você? Ela não discutiu. Apenas assentiu, e pronto. Voltei para dentro. Ela saiu alguns minutos depois. Não falamos mais desde então. Não de verdade. Acenamos nas festas, trocamos cumprimentos de uma palavra. Mantemos tudo na superfície. Ela não finge mais. Eu também não. Não é amizade. Não é perdão. É distância com limites. Meu pai me enviou um cheque 2 semanas depois daquele jantar. O valor total do que eu havia coberto pelas crianças. Dobrado dentro de um cartão de aniversário. Sem bilhete, sem agradecimento, apenas o nome dele no final. Depositei e nunca comentei nada. O resto da família nunca pediu detalhes. Acho que sabiam melhor do que eu. Continuei vivendo. Nenhum centavo saiu da minha conta para Melanie desde então. Não para escola, não para mantimentos, não para crises. E o engraçado é que, quando você para de deixar que as pessoas tratem sua generosidade como garantida, elas aprendem rápido a se virar. Melanie aprendeu. Talvez não perfeitamente, talvez não honestamente, mas aprendeu da forma difícil que eu não era mais um item no orçamento dela. Eu era apenas a irmã dela. E eu finalmente comecei a agir como tal.